paz do Senhor Jesus. A paz. Quinta-feira, 12 de junho, aqui na terra, ou melhor, no Brasil, comemora-se o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados e Dia das Mães, Dia dos Pais, tem que ser o dia, tem que ser todos os dias, né? Os namorados, eu de preferência que sejam os casados, né? Abençoados ali por Deus. Hoje eu quero apresentar para você o pão da vida. O pão da vida descido do céu. Chama-se Jesus. Quem tem esse pão, quem come esse pão, quem participa dele, não terá mais fome, não sente mais falta. Aleluia, Jesus. Se realmente ele estiver em sua vida e você estiver nele, você não sente mais falta. Louvado seja Deus. Hoje eu quero fazer mais um culto no lar. Aqui com minha amiga, passou aquela angústia que ela estava ontem tão forte, né? Aquela crise de asma tão forte. É por causa da frieza, que tá muito grande. Tá difícil, viu, gente? Suportar. Até eu que não gosto de blusa, tô aqui não sei quantas blusas para sobreviver. E olha que eu já estou com dor de cabeça. O frio tá muito grande. Mas fazendo frio ou calor, chovendo ou fazendo sol, vamos cultuar o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deixa eu tirar essa notificação aqui que não adianta. Tá tudo quieto. Quando a gente começa a orar ou gravar, né? E eu peço a você que você não é inscrito, se inscreva agora, deixa o like pra gente, comente, compartilhe os nossos vídeos para a gente alcançar outras pessoas por esse mundo, né? Esse mundo de meu Deus. Eu sempre vejo as histórias da Bíblia, coisa linda, quem Deus escolhe aos olhos do ser humano, aos olhos de outra pessoa, ele não escolhe aqueles que tem aquela aparência, né, que parece assim, né? Você tira por Davi, né? Davi era tão pequeno, era franzino, era no meio dos irmãos dele, era um minúsculo, né? Mas Deus escolheu Davi, né? Deus ali escolheu aquele menino. Assim ele escolhe você, ele escolhe eu, ele nos escolhe, né, para fazer a obra. Não é pela aparência, gente. Não é pela beleza. Louvado seja Deus. Eu estou aqui todos os dias. Já vai fazer... Não, já fizeram 6 anos, né, Vaneide? Que nós estamos assim, nessa peleja. Pelejando com Jesus, né? Nós estamos com Ele. Por Ele. E por você. Porque todos os dias a gente vem fazer uma oração por você. E eu vejo, louvado seja Deus, que Deus ele tem alcançado muita gente. Muita gente. E hoje é o seu dia. Acredite assim. Nossa, Bis, eu quero hoje ficar boa disso ou daquilo, ficar bom disso ou daquilo. Ah, pois acredite. Creia. Somente creia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eita Deus maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu efeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrar-o-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei. Glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa mais linda é o Salmo 91. Aleluia, Jesus. Não é verdade? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Deus bendito e de poder e glória, meu Pai celestial. Aleluia, Jesus. Eu sei que o Senhor já chegou. Jesus, por mais um Eu sei dia, que o teu Santo Espírito está Aleluia, conosco. O Senhor disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito. E o teu Espírito Santo tem estado Aleluia. comigo, tem estado conosco Oh, aleluia, todo o Jesus. tempo em nossa vida. Glória a Deus. E eu sei que a tua palavra é fiel. Diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Oh, aleluia, Jesus. Aqui não só tem 2, porque nesse celular, nessa vida, por esse mundo, são muitas pessoas que assistem essa oração. Então eu creio, meu Deus, que o Senhor está presente. Aleluia. Eu creio que o Senhor vai ouvir o nosso cântico, a nossa adoração que é feita para Ti. Glória a Eu Deus. sei, meu Deus, que o Senhor vai ouvir a nossa petição, o nosso pedido de oração, tanto aqui como aí do outro lado desta tela. Eu sei que o Senhor vai ouvir e o Senhor vai responder conforme o teu querer, Oh, conforme aleluia, a tua vontade, como tem que ser, meu Pai. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, em nossas vidas, operando milagres e maravilhas. Perdão pelos pensamentos, palavras, atos, Aleluia, Jesus. brincadeiras, qualquer coisa que ofende a tua santidade. Louvado seja Deus, perdão. Somos falhos, Senhor. Somos fracos, somos pecadores. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Aleluia. E Glória a Deus. esteja conosco em mais esse culto no lar. Aleluia, Jesus. A Ele toda honra e toda glória. Oh, É para Ti, Jesus, somente para Ti, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. A Ivoneide escolheu um louvor, o número é 84. Aleluia, Jesus. Ela gosta muito, também gosto. O grande eu sou. Aleluia. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, Na cova estou com Daniel. sou eu aquele
grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Aleluia, Jesus. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, Jesus. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Firmado em mim, rocha eternal. Assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. 303. Aleluia, Jesus. Precisamos de Jesus o tempo todo, em todo o tempo. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar.
Tu precisas de Jesus, mesmo havendo paz. Calma, muito verás. Tu precisas de Jesus na perseguição, na tribulação. Tu precisas de Jesus quando a morte entrar em teu próprio lar. Tu precisas de Jesus ante o tribunal, decisão final. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santa e gloriosa palavra, dai-nos hoje, Senhor, dai-nos entendimento, meu Pai. Hoje, 28 de Êxodo, Aleluia, Jesus. nesta quinta-feira, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e teus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú e Eleazar e Tamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória Aleluia, e ornamento. Glória a Deus. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral de um éfode e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura e o carmesim e o linho fino, e farão o éfode de ouro e de pano azul e de púrpura e carmesim, e de linho fino, torcido, de obra esmeralda. Esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra. Aleluia. Da mesma obra de ouro e de pano, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nela os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como o lavor de selos, lavrarás essas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastada ao redor em ouro as fará. E porás as 2 pedras
nas ombreiras do éfode, por pedras, aleluia, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos e os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira, as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, e o farás de ouro, e de pano azul, e de púrpura, de carmesim, e de linho fino, torcidos o fará. Aleluia. Quadrado e dobrado será 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste com 4 ordens de pedras, e ordem de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem será de 1 turquesa, de 1 sardônica e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis das extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieiras meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do efode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto a obra esmeralda do efode, e ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do efode por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do efode, todo o pano de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha. Será nele para que se não rompa. E nas suas bordas,
Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Farás romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas e campainhas, e de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, Aleluia. e nela gravarás a maneira da gravura de selo santidade ao Senhor. E atá-la com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Olha essa santidade, hein, gente? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos, também lhe farás tiaras para a glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também os teus filhos, e os ungirá, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Meu Deus, coisa linda, né? Fazei-lhes também calções de linhos para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Eu quero ler uma palavra para vocês aqui. Jesus é o pão da vida para os que creem. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre deixo uma palavra aqui para vocês, para nós, né? Eu vou ler aqui uns 3 versículos só. João 6, 22. João 6. Começa aqui no 22, mas eu vou ler o 28 em diante. Disseram-lhe, pois, Jesus é o pão da vida para os que creem. Né? No 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus. O que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Você entendeu? Ali era no tempo da lei, agora é o tempo da graça, não é verdade? Você tem que crer em Deus, mas você tem que crer no Filho que ele enviou para nós. Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois fazes tu,
para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu o pão a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, glória a Deus, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glória a Deus. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Foi Jesus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Aleluia, glória a Deus. No 35, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então vamos, João 6, a gente lê o 28 até o 35. Mas é bom ler, eu sempre falo com vocês, o capítulo todinho, mas a gente não tem tempo, né? Vamos fazer uma oração. Eu não sei se ele já operou essa hora, mas teve uma moça aqui, Edilene Dias. Tem muitos pedidos de oração, gente. Ela pediu assim, que o irmão dela, Antônio da Silva, ia fazer uma cirurgia de coração. Pediu que a irmã Eliana, a irmã Ivoneide, todos, né? Amém. Orasse por ele. Senhor, Aleluia, Jesus. visita o teu filho agora Jesus, visita. e opera um grande milagre. Aleluia. Senhor, Aleluia. conforme o teu querer Glória a Deus. e conforme a tua vontade. Filho Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu clamo a ti nesta hora. Eu peço, Senhor, que repreendas. Eu repreendo em teu nome, Jesus, todo espírito de enfermidade dentro deste lar. Toda infecção, toda dor de cabeça, toda dor na coluna, toda depressão, toda ansiedade, Aleluia, Jesus. toda síndrome do pânico, toda insônia, toda angústia. Eu repreendo todo mal em teu nome para a tua glória. Senhor, estamos na base aqui do inverno, no Brasil, São Paulo, no Sudeste, muito frio, muita tosse, pneumonia, bronquiolite. Ontem ali uma irmã pediu para que orasse pelo menininho, que ele está internado com bronquiolite, infecção pulmonar. É Leonardo, se eu não me engano. Visita aquele anjinho, Pai, Aleluia, Senhor. curando e libertando de todo mal. Eu acho que foi a Gorete. Senhor Deus Todo-Poderoso, ouve o nosso clamor, Senhor. Nesta hora, quem estiver com qualquer tipo de enfermidade, diga para Jesus, diga, Aleluia, Senhor, Jesus. olha eu aqui, eu estou assim, aleluia. eu estou dessa maneira, fala com Deus. Glória a Deus. Ele vai ouvir, a palavra diz, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que pediu, o Senhor vai ouvir. Fale com a sua própria boca, pede para Ele, clama a Ele o que você está sentindo. Senhor, eu repreendo o vício. Senhor, abre a porta para o desempregado. Prepara, Deus bendito, Pai celestial, louvado seja Deus. O que está travado na vida dos teus filhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita a vida do meu filho, da minha nora, Kátia, Senhor. Tira, Senhor, todo o mal na vida deles. Toda palavra ruim ali na vida deles, Senhor. Aleluia. Senhor, eu repreendo todo o mal na vida do meu filho, em nome de Jesus. Oh, Deus bendito. Glória a Deus. Cai por terra todo laço, toda armadilha do inimigo. Aleluia. Senhor, Jesus. entra com libertação e salvação Aleluia, nessas vidas. aleluia, Jesus. Abençoa Aleluia, minha Senhor. filha, meu genro, meus filhos e noras, netos e bisnetos, minha mãe e toda a minha parentela. Em nome de Jesus Cristo.
Pai Celestial, abençoa a minha vida, Ivoneide, o Amém, Jorge, Jesus. a nossa casa, Senhor. Oh, Jesus. Eu abençoo esse lar, essa família, em Teu nome, Aleluia, para a Tua glória a glória. Deus. Abençoa a nossa vizinhança, Senhor Cura, liberta e Jesus. salva, Jesus. Em nome de Livra de Jesus. todo mal, Senhor. Abençoa, Deus bendito, a nossa igreja. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Fiquem com Deus. E até amanhã. Amém?